dia. Eu espero que você esteja bem e se não tiver, vai ficar bem, porque esse é o dia que o Senhor fez para que nós possamos nos alegrar nele, possamos nos encorajar a vivermos aquilo que temos que viver no dia de hoje. Eu gosto muito de acreditar que essa vida, todos os dias quando nós acordamos, todos os dias quando nós nos dispomos a nos levantar, há algo para vivermos. Às vezes a gente acorda, às vezes até um pouco desanimado, às vezes a gente imagina, não, eu acho que eu vou parar, né? Às vezes eu tenho esse sentimento também, gente, nem sempre nós estamos positivamente, né? Às vezes eu chego um momento e digo assim, não, eu vou parar. Mas eu começo a me lembrar na verdade está em Eclesiastes, uma palavra que a minha mãe ontem, eu compartilhando com ela, e ela acabou confirmando, ela acabou assim me motivando também, porque ela é minha grande fã, né? Então, a gente estava conversando e aí veio uma palavra, né, que está lá em Eclesiastes, onde diz assim, lança a tua semente para todos os lados, porque tu não sabes qual delas prosperará, se essa ou aquela, ou se ambas vão prosperar. Olha que trecho lindo, gente. Olha que meditação maravilhosa. E aí nós conversamos sobre isso ontem. E ela disse, filha, vamos lá, continue lançando a semente. Alguém, essa semente está atingindo, tocando numa terra boa. Olha só, gente, está tocando numa terra boa. Essa semente está caindo numa terra boa. Você não sabe quem, você não sabe se para a direita, para a esquerda ou se ambas, mas quando nós plantamos uma semente, nós temos uma tendência a querermos que essa semente se torne uma árvore frutosa, assim, frutífera da noite para o dia. Só, gente, que nenhuma árvore se torna uma árvore da noite para o dia. Existem sementes que os produtores, né, as pessoas que trabalham com plantação, elas lançam a semente num determinado período, preparam a terra. Antes de lançar a semente, prepara-se a terra, lança-se a semente e aí é preciso contar com a natureza para que haja chuva. E se não tiver chuva, os homens utilizam de várias ferramentas, né, para que aquela água chegue até aquela plantação. E aí ele vai ter que aguardar, esperar aquela semente brotar. E aí ele vai enxergar, ao momento que aquelas sementes estão brotando, gente, o tempo necessário. E olha só, ele fica ali todos os dias, olhando aquelas sementes, vendo se ela já está germinando, se está aparecendo alguma erva daninha ali para querer destruir a plantação. E por vezes os agricultores vão lá e tiram aquelas ervas daninhas, aquelas plantinhas que estão sufocando as sementes, né, para que elas comecem a respirar e a crescer e se tornar uma planta. E aí, com o tempo, quando ela já está um pouquinho, uma planta já fortalecida, ela vai crescendo normalmente e vai se tornando uma árvore frutífera. Olha, é um tempo, e a gente imagina, né, quando às vezes a gente viaja, que olha aquelas árvores, né, imensas, e com aqueles passarinhos tudo naquela árvore cantando, e aí você olha lindo, mas você não imagina o tempo que levou para aquela árvore se tornar aquela árvore tão linda que você admira. Eu quero trazer isso para a nossa vida hoje, porque às vezes nós estamos assim, nós queremos que a nossa árvore se torne árvore logo, a gente quer ver os frutos logo, mas é preciso ter o tempo para cada coisa. Já existe, né, uma palavra, né, em Eclesiastes também, na verdade em Provérbio, não, Eclesiastes,
onde ele diz que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo para se alegrar, há tempo para chorar, há tempo para se animar, há tempo para se fortalecer, há tempo para tempo de guerra, tempo de paz. Olha quanto tempo se fala nesse trecho. É tempo para tudo. Então a minha mãe estava conversando comigo e a gente compartilhando esse versículo, né? E ela disse: olha aí, filha, vamos plantar, vamos lançar a semente, vamos esperar, porque uma hora essa semente vai brotar, ela vai cair numa terra fértil e ela vai produzir 100 vezes mais. Então eu acredito que tudo isso que eu tenho transbordado aqui no Dica de Hoje Conex, que já fez um mês que nós estamos no ar, tem sido maravilhoso para mim, porque tudo que eu trago para vocês, em primeiro lugar, vem para mim. Vem para o meu aprendizado, para o meu crescimento, e isso me alegra em transbordar para vocês. Porque as dicas que a gente tem trazido aqui, as pessoas que a gente tem trazido aqui para conversar, essas pessoas, elas vêm disponíveis, gente, para compartilhar a sua história, para compartilhar a sua vida, para compartilhar dicas que de fato têm feito uma mudança na vida delas. Então, é isso que me anima a continuar o Dica de Hoje Conex, a não desistir, porque eu sei que alguém nesse lugar está aprendendo, está sendo abençoado com as palavras, com as dicas, com o que nós temos transbordado aqui. Então, eu sei que, como minha mãe falou, e como o trecho diz, lança a tua semente. Então, eu quero te encorajar nessa manhã a você lançar a sua semente, continuar lançando a sua semente. Não fique pensando que, olha, o que vão me dizer se eu lançar a semente para a direita? O que vão me dizer se eu lançar a semente para a esquerda, para a frente, para trás? Não vamos nos importar com isso, porque a gente não sabe qual delas vai prosperar. Não é isso? Se de repente ambas vão prosperar. Então, vamos alegrar o nosso coração e continuar nos encorajando a estar transbordando na vida das pessoas, servindo as pessoas com a sua profissão, com o seu trabalho, servindo com amor, servindo com excelência, com dedicação. Não importa o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. O importante é que você está fazendo o que você sabe fazer e fazendo da melhor forma. Isso é que tem que te encorajar e celebrar dentro do teu coração, dentro do meu coração, tá bom? Então, gente, a semana passada, sexta-feira, eu não compartilhei nada, não tivemos o Dica de Hoje na sexta-feira, até porque na quinta foi meu aniversário, eu estava muito cansada. E aí, gente, cansaço, misturado com tanta coisa, organização, essas coisas que fazem parte. Eu simplesmente demorei para dormir, eu apaguei. Nenhum despertador conseguiu me acordar. E aí eu falei, não, hoje, quando eu acordei já era 8 horas, eu falei, não, hoje eu não vou conseguir. Eu nem vou entrar 8 horas para... né? Mas eu quero dizer para vocês que foi um dia maravilhoso, tendo que celebrar a minha vida, celebrar as conquistas que Deus tem trazido para a minha vida e que tem me oportunizado a cada vez mais com o meu encorajamento, o meu esforço a realizar. Bom dia a todos aí que estão chegando, os que chegaram. Eu me alegro demais com a presença de vocês. Isso me anima e me encoraja a continuar, tá bom? Então, na semana passada, nós falamos sobre a questão da gente criar e alimentar a nossa rede de contatos, né? As nossas conexões relevantes. Falamos do network. E hoje a gente vai concluir, né? Que eu falei para vocês que eram várias dicas. Então vamos concluir hoje, porque na quarta-feira, na terça-feira, na verdade na quarta, eu termino na terça essas dicas do network. E na quarta-feira nós vamos falar um tema bem legal. Eu vou estar trazendo na semana uma pessoa que vai compartilhar com a gente algo maravilhoso. Eu espero você. A gente vai colocar o card informando o que é que a gente vai conversar aqui, com quem nós vamos conversar.
e vai ser uma manhã muito proveitosa, como tem sido essas manhãs aqui com vocês. Quero agradecer gentilmente do meu coração a cada um que tem participado do Dica de hoje, que tem compartilhado as nossas lives, inclusive quem já se inscreveu no canal do YouTube. Gente, cada vez mais a gente está vendo uma pessoa ou duas aí chegando e lá se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho. Essa semana nós já postamos 3 lives interessantes lá. Vá lá, assista ou compartilhe com as pessoas que você ama. De repente, algo que essas lives tenham possa transbordar na vida de alguém. Porque, gente, às vezes a nossa vida está num nível, mas existem pessoas que estão em outros níveis. E aí nós precisamos compartilhar, transbordar na vida das outras pessoas. E ontem foi aniversário da minha tia de 92 anos. Olha que coisa maravilhosa. Pessoa chegar a 92 anos de idade, com saúde, lúcida. Então eu fui lá compartilhar com ela daquele momento, daquela alegria, né? Orar ali, abençoar a vida dela. Foi uma coisa muito boa. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei assim tão animada de ver que às vezes nós estamos num nível, outras pessoas estão em outros níveis. E quando nós transbordamos as nossas experiências, as nossas vivências, nós conseguimos abençoar outras pessoas, nós conseguimos ajudar outras pessoas. Então, não sejamos egoístas, né? Se você tem um conteúdo com alguém que você segue, alguma coisa que você viu, ouviu, que de fato fez a diferença na sua vida, compartilhe. Não fique só para você, compartilhe com o outro. Porque de repente, você foi atingido, né? Caiu a semente, né? Na sua terra fértil e está aí produzindo um fruto maravilhoso. Por que você não pode também lançar essa semente para outras pessoas e também fazer com que essas outras pessoas, a sua semente caia numa boa terra e transborde, cresça e se torne uma árvore frutífera também. Esse é o encorajamento que eu dou para você hoje, tá? Então nós falamos também sobre praticar a escuta ativa. Falamos essa semana, 2 semanas nós conversamos sobre escuta ativa, porque é um exercício constante, gente, a gente aprender a escutar as pessoas. E aí nós falamos da escuta ativa não só como aquela escuta que você só ouve, né? Mas aquela escuta em que você traz dentro da sua escuta o momento em que você compartilha a sua história, a sua narrativa, né? Nós falamos sobre isso. É importante a gente iniciar uma conversa. Falei sobre não ter medo de iniciar uma conversa. Como é que a gente não tem medo de iniciar uma conversa? Começando com uma pergunta, se aproximando da pessoa e fazendo uma pergunta. Não tem outra forma. Quando você faz uma pergunta para alguém, ela vai responder ou não, mas é um exercício que você vai se encorajando a se aproximar de quem você não conhece, né? Inclusive eu compartilhei com vocês do exercício que eu sugeri para vocês, e eu fui lá e fiz também, né? Que a gente nesse período pudesse encontrar pessoas que a gente tem interesse de se conectar, porém a gente ainda não acessou essas pessoas. E eu estive te encorajando, e a mim também, para que nós pudéssemos fazer isso. Se conectar com pessoas que a gente ainda não se conectou. Então eu continuo dizendo, se amplie a sua rede de conexão. Não tenha medo. Mande um direct para a pessoa. Oi, tudo bem? Como você está? Né? Ou você vai para um evento, como eu falei, sugeri, um evento na cidade, da sua área ou de uma área diferente. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa que está aqui conosco no nosso Dica, que está me seguindo já faz um tempo, que nós nos conectamos num encontro, num evento. Olha que coisa maravilhosa. Lá, de repente, ela é uma confeiteira de excelência, estava lá, transbordando na vida das pessoas no evento, levando o que ela tinha. Eu provei, amei. Quem foi que fez? A pessoa está aqui. E aí a gente se aproximou, já pegamos o contato, conversamos ali, fizemos uma conexão. E aí, de repente, estava lá ela, celebrando na minha vida, né?
que todo mundo amou, né? O bolo, tudo que ela fez. Então, olha só, uma simples, que inicialmente pode ser uma simples conexão, e você se aproxima das pessoas, você faz conexão com as pessoas. Então, é importante, gente, nós nos abrirmos para o novo. Às vezes nós vivemos dentro do velho. Lembra que eu já falei sobre isso? Que às vezes nós queremos um vinho novo num odre velho. Já falei sobre isso, sobre mentalidade velha numa nova mentalidade. Às vezes quer conquistar coisas novas, mas continua fazendo coisas velhas. Como é que você vai chegar lá? Se você não se encoraja a mudar a sua mentalidade. Então, você vai para um espaço, vai para um lugar, para um evento, procure se aproximar de pessoas que você não conhece. Chega lá, diz um oi, né? Se aproxime, não precisa você tocar na pessoa, nós já falamos sobre isso. Existem pessoas sinestésicas, pessoas que são auditivas, né, visuais. Então, tente conectar com as pessoas dentro do limite das próprias pessoas. Mas se aproxime. Você vai ver que vai ser uma oportunidade de você fazer umas conexões relevantes e crescer assim a sua rede de contato. Falamos também que é importante a gente ter a nossa narrativa na ponta da língua. Lembra que eu falei? A gente precisa ter a nossa história na ponta da língua. Para quando nós estivermos em um ambiente, estivermos fazendo novas conexões, você venha conversar, falar sobre sua história. Não tenha medo de falar sobre a sua história. A sua história, ela tem uma narrativa que vai tocar em outras pessoas e vai fazer as pontes de conexões, porque a sua história pode se conectar com uma outra história. E lembra que eu falo sempre isso? Pessoas se conectam com pessoas reais, não é com pessoas imaginárias, são pessoas reais. Então, de repente, você está ali se conectando com pessoas, trazendo a sua narrativa da sua trajetória profissional, sempre elevando os altos momentos da sua vida, né? Mesmo contando, mas eleve as suas conquistas, eleve as suas lutas, mas as suas conquistas. Como você venceu aquelas lutas? Porque as pessoas que estão te ouvindo, elas estão dizendo, elas estão observando a sua fala, e estão dizendo, bom, fulano passou por tudo isso, mas olha como se superou. Então, importante na nossa conversa, na nossa narrativa, nós tenhamos a nossa trajetória profissional. Não fique, sabe, com aquele sentimento de que você, não vou falar. Fale, abra a boca, compartilhe com sabedoria e discernimento, né? Mas diga, conte a sua história para as pessoas. Faça a sua narrativa. Deixe a sua narrativa na sua ponta da língua para a hora que for necessário você falar, certo? Nós também falamos sobre, que é o que nós vamos falar hoje, a gente precisa estar em contato frequente com a nossa rede de contato, com as pessoas com que a gente se conecta. Às vezes, nós temos uma rede de contato, eu tenho uma rede de contato. Gente, e nós que trabalhamos com venda, trabalhamos com o público, trabalhamos com servir, essa questão é muito importante da gente alimentar. Lembra que o nosso tema desse período todo nós estamos falando em criar conexões, mas de alimentar as nossas conexões? Pois é. Porque às vezes a gente só cria as conexões, mas nós não alimentamos as nossas conexões. Quantas vezes você, dessas pessoas que você atende, você manda, por exemplo, e é um exercício que a Paula está fazendo, gente, que eu estou falando com vocês, eu não estou dando aqui uma receita que não funciona para a minha vida, ou que eu não esteja fazendo. Não? Há muito tempo atrás, há uns anos atrás, eu não praticava isso. E aí, quando eu fiz essa minha última mentoria, foi um dos pontos mais importantes que eu digo assim, que eu ganhei da minha mentoria. Foi essa questão da ampliação das redes de contato, do network e do acompanhamento dos processos. Então, porque é desafiador para nós que trabalhamos com servir pessoas, a gente dá conta de atender, a gente dá conta de se conectar, dá conta de atender e dá conta de manter. É um desafio para nós, porque são muitas ações que nós fazemos ao mesmo tempo. Então, eu comecei, há já um período já, a fazer isso e já tem me trazido resultados. Porque você mandar uma mensagem para alguém que você atendeu há um ano atrás, parabenizando por algo que você prestou serviço,
gente, a pessoa retorna para você. Todas as pessoas que eu tenho feito isso, elas têm retornado. Olha, lembrei de você, foi você que me atendeu. Olha, eu estou muito feliz naquele imóvel que você me vendeu. Até hoje eu estou aqui. Gente, isso faz uma diferença muito grande, né? Que é a gente cuidar da nossa rede de contato, é estar frequente nas nossas redes de contato. Não significa que você vai mandar mensagem todos os dias. Não, entendeu? Às vezes é necessário a gente só lembrar da pessoa. Fez um ano que você prestou um serviço para aquela pessoa, manda uma mensagem. Olá, espero que você esteja bem feliz naquilo que você está fazendo, ou que você, dependendo do serviço que você fez. Quero dizer que lembrei de você. Parabéns, porque faz um ano que eu te atendi. Gente, isso faz muita diferença. E aí você tem um retorno, porque de todas as pessoas que eu estou fazendo isso, eu tenho um retorno maravilhoso. E isso nós chamamos de feedback. As pessoas estão dando para você um feedback. Você está ali. Olha uma coisa que eu aprendi. Você está tornando, fortalecendo, né, as suas redes de contato com respostas reais, tá? E é tão legal você receber isso. É você humanizar a sua história, humanizar o seu atendimento, humanizar o seu trabalho, o seu serviço. E depois você pegar essa mensagem que essa pessoa, né, mandou para você, vai lá, coloca no story, ou eu tô nessa prática organizando, a menina que está comigo, eu tô organizando isso. Para quê? Para a gente humanizar o nosso trabalho. É você, por exemplo, eu fiz essa semana, eu mandei um parabéns para um casal, que olhando lá no documento deles, eles estariam celebrando a união deles, né, o casamento. E eu mandei parabéns, hoje vocês estão celebrando mais uma temporada junto, mais um dia, né, o casamento de vocês. Olha, eles se espantaram e mandaram lá. Ai, como você sabe disso? Eu falei, eu tenho um documento de vocês aqui no meu banco de dados. E eu olhei aqui. Gente, isso faz toda a diferença. Então, nós precisamos estar em contato frequente. Mas isso não é um trabalho da noite para o dia. Não, porque você tem que estar lá, o seu banco de contato, e vendo essas informações. Está vendo como é tudo um trabalho que a gente precisa fazer e com excelência? Então, eu também estou me desafiando, me encorajando a fazer isso, gente. Olha, essa semana uma pessoa me falou uma frase e eu respondi isso para ela. Eu disse, eu sou real. Eu sou pura emoção, gente. Porque as pessoas no evento, né? Vamos identificar o que você mais identifica nas pessoas. E uma pessoa disse assim, essa Paula é pura emoção. Eu sou muita emoção. Mas a minha emoção é emoção com resiliência, com sabedoria, com graça. Por quê? Porque eu acredito muito que é nessas conexões que a gente transborda, que a gente revela quem a gente é. Então, é muito bom que você saiba quem você é, que você tenha a sua identidade, né, muito clara. Quem eu sou? Se uma pessoa te perguntar quem você é, dizer o teu nome, fulano, quem é você? Você saberia dizer em poucas palavras quem é você? A sua identidade revelada? Então, esteja em contato frequente com a sua rede. Veja lá uma palavra. Não precisa nem falar. De repente, manda um bom dia. Manda uma mensagem para que você possa não só alimentar e estar em contato frequente, mas existe uma outra frase que na minha mentoria me marcou muito, que o nosso professor falava muito. Ele dizia, quem não é visto, não é lembrado. Vocês conhecem esse ditado? Me diz aí quem conhece esse ditado. Deixa eu ver se vocês conhecem, ou sou só eu que conheço esse ditado. Quem não é visto, não é lembrado. Vocês estão tão quietinhos aí. Acho que está todo mundo ocupado, dirigindo, fazendo alguma coisa, fazendo café. E é por isso que eu gosto, porque aí vocês ficam aí se conectando comigo. Olha aí, ó. Claudiane já disse aqui que sim, que ela conhece. Exatamente.
Esse é um ditado que diz assim, olha, eu já ouço esse ditado muitos e muitos anos na minha vida. E isso é verdade, Aparecida. É um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Então, seja aquela pessoa que se coloque na posição de ser visto. Né? Então, nós precisamos nos colocar nessa posição de ser visto, né? Com sabedoria, com discernimento. Então, como em qualquer situação da nossa vida, a constância e a consistência são responsáveis pela relevância do que nós fazemos. Tem duas coisas que eu acho muito interessante, que eu gosto muito de colocar na minha vida. É a questão da constância. Gente, é muito bom a gente ter constância. E existe constância e consistência. Por quê? Porque às vezes nós começamos algo e a gente tem uma tendência a desistir. A construção dos hábitos, que nós já conversamos aqui na nossa live. Às vezes você começa um hábito e você não tem constância. Você desiste no caminho. Você não se anima, não se encoraja todos os dias a tentar, a fazer. Você só não pode parar. Eu sempre digo isso. Se você está construindo um novo hábito, comece. Se hoje você fez e amanhã você não faz, mas faça depois. Só não deixe de fazer. Porque você vai criando a sua consistência. Consistência é como se fosse uma fortaleza dentro de você. Você vai consistando, aquilo vai ficando consistente, acho que é mais ou menos isso. Vou ver se eu dou um exemplo aqui parecido aqui, se eu vou acertar. A história da massa, quando tá fazendo o bolo. Então você tá fazendo ali, né, mexendo até dar aquela consistência. No começo ela fica meio mole, aí você vai colocando a massa, vai colocando um pouco do leite. Eu acho que é meio por aí. Não sei se eu estou correta aí na minha fala, Claudiane. Aí você vai mexendo, até aquela massa ficar consistente. Assim é a nossa vida. Em qualquer situação da nossa vida, nós precisamos ter constância e consistência. Então são duas palavras que você tem que, inclusive, se possível, colocar, escrever num post-it e colocar na sua geladeira, em algum lugar. Constância e consistência. Isso nos ajuda demais. Então, esse nosso contato frequente é uma forma da gente manter as nossas redes de contatos relevantes, conexões relevantes, tá? Então, é importante a gente ter. Outro ponto é a gente procurar sempre, e aí, novos contatos. Você já tem uma rede de contato, rede de conexões, eu já falei isso para você. É sairmos desse espaço só de permanecer com os mesmos contatos. Vamos lá. Existem várias possibilidades hoje, né, as redes sociais, que proporciona a gente a cada vez mais a gente ampliar nossas redes de contato. Mas não é só o Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem TikTok, tem tanta. Né? Gente, eu tenho uma conta no Kawaii. E eu sempre gosto de postar no Kawaii algumas das minhas lives ou algumas falas que eu já tive de alguns momentos assim que trouxe para mim, eu compartilho lá. Se você não me segue, então já lá no Kawaii eu tô como dica de hoje também. Gente, é impressionante. Uma vez eu fiz meu primeiro vídeo, o segundo, eu olhei, eu fiquei assim abismada de tanta gente que assistiu. E pessoas que mandavam lá, eu acabei de compartilhar. E eu quase desisto dessa conta. Mas quando eu olhei que tinham pessoas sendo abençoadas, aprendendo com o que eu estava falando, eu digo, não, peraí, não vou desistir, vou continuar com essa conta. E essa semana eu postei 2 vídeos. Quando eu olhei ontem, já tá lá com 2K de gente que já assistiu, que já ouviu, que já compartilhou. Olha quantas pessoas podem ser, vamos dizer, tocadas com a nossa mensagem, com a nossa narrativa. Então,
É importante, gente, nós ampliarmos as nossas redes de contato. É importante a gente buscar novas conexões. É sempre uma chance para a gente dar um passo a mais ao nosso crescimento profissional. Então, te encorajo a você continuar buscando novos contatos. Você ter novas possibilidades de trocar experiência com outras pessoas. Não tenha medo. Como diz a Raíssa, que teve uma live com a gente, projete a sua voz, porque a sua voz vai atingir alguém. E isso que eu queria transbordar hoje para vocês, né? Continuando nessa mesma linha de pensamento sobre o network, sobre criar e alimentar as nossas redes de conexões relevantes. Eu trago mais dois pontos que eu trouxe para vocês hoje, tá? Que é você procurar sempre novos contatos, né? Não deixar de alimentar os seus novos contatos e estar sempre frequente com as suas redes de contato, tá? E aí eu dei algumas dicas sobre a questão de como nós podemos estar dentro desse processo e não esquecer das pessoas, né? De que nós servimos, lembrar delas, porque elas poderão fazer novas pontes de contatos com você, tá bom? Queria convidar você agora para o nosso Connect, nosso momento. E hoje eu vou fazer um Connect diferente, né? Eu vou chamar você para respirar, mas eu estou sentindo assim muito desejo de, sabe, orar, fazer uma oração aqui por nós que está aí, pessoas que estão persistindo nesse movimento. Vocês têm aprendido? Respondem para mim. Vocês têm aprendido algo com o que eu tenho trazido aqui nessa dica de hoje? Tem ajudado vocês? Me respondem aí. Eu quero um feedback de vocês agora. Você que está assistindo a live, depois eu vou postar. Eu acredito que quem vai assistir depois possa fazer lá um comentário. Se tem ajudado você as nossas dicas nas nossas manhãs de segunda a sexta. Enquanto eu tomo meu cafezinho aqui, podem vocês responder. Tem uma pessoa que me segue, que ouve aqui nosso canal, ela diz assim, eu amo essa música, esse fundo musical que você coloca. Gente, não é só você não, viu? Só você não, Clandiane. Aqui tem um menino que ama, até dorme, tá ali, ó, deitadinho no sofá. Ele ama esse fundo musical. Deixa-se uma tranquilidade na nossa alma, né? Um sentimento de tranquilidade. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer o nosso Connect, continuando naquele mesmo exercício. Você vai puxar o ar pelo nariz. Puxa e conta de 1 a 10. Depois você solta o ar pela boca, contando de 1 a 15. Ou você começa de 15 para 1. Paula, eu não consigo. Já estou fazendo esse tempo todo, mas às vezes eu começo o 15, só vou até o 12, o 11. Não tem problema, porque isso é um exercício. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai ampliando, dando expansão para o seu pulmão. Isso não é do dia para a noite também não, gente. Respirar é um aprendizado. A gente respira automaticamente para sobreviver, mas a gente pode aprender com a respiração a controlar o nosso sistema nervoso, a amenizar a nossa ansiedade, a amenizar o medo, a sua voz sair com mais tranquilidade. Você sabia que a respiração faz tudo isso? Ajuda você no momento de uma situação grave, quando o seu pico de seu nervo aumenta e você começa, se você respirar, você vai ver que nem desmaiar você chega a desmaiar. Sabiam disso? Porque a gente respira e controla pela respiração o sistema nervoso e ele se acalma e evita ali você de ter um desmaio, alguma coisa. Então, a respiração é aprender, é fundamental. Por isso que eu fui para o yoga, porque eu queria aprender a respirar. Controlar a minha respiração para controlar o meu corpo, para controlar a minha mente, para me ajudar
porque eu já disse para vocês que eu sofria de ansiedade, né? Tive síndrome de pânico, então tudo isso acarretou, mexeu muito com o meu emocional. Então eu precisava de algo que me ajudasse. E aí veio o yoga, e aí veio a meditação, que eu sou praticante há mais de 3 anos. E quero dizer para vocês que vale a pena. Tem uma pessoa que me segue, que ela disse, olha, você me encorajou. Quando foi no outro dia, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Estou indo para aula de yoga. Aí eu falei, que maravilha, né? Então, assim, mas é importante. Vamos lá fazer? Então, puxa o ar pelo nariz e fecha a boca, tá? E só abre a boca para soltar o ar. Então, quero orar nessa manhã, pedindo que Deus possa nos iluminar, possa nos encorajar a caminharmos cada vez mais, tendo clareza do nosso propósito, tendo clareza da nossa narrativa, carregando a nossa história com alegria, com transbordo, que possamos iluminar o dia das pessoas de hoje. Quem você estiver hoje, você possa transbordar, você possa iluminar, você possa ser um sal para salgar a vida das pessoas. Que seu dia seja um dia frutífero e que você se encoraje cada vez mais a ampliar a sua rede de contatos, sua rede de conexões relevantes. Então, até amanhã. Eu estou aqui. Um abraço. Até amanhã.